Saiu hoje um artigo do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e professor de Direito Civil desde 1973, José Osório de Azevedo Júnior, de 78 anos, que do alto da sua experiência, conhecimento jurídico, e eu que o conheço desde a minha adolescência, fui sempre um admirador de seu trabalho, sempre muito sério, e eu conheço, inclusive, porque ele foi advogado de meu pai, Paulo Cochrane Explicy, em inúmeras situações. E ele aqui, no artigo ainda, o Pinheirinho, coloca reflexões muito bem postas, e eu gostaria de lê-las aqui. Diz José Osório de Azevedo Júnior: decisão judicial não se discute, cumpre-se apenas em casos corriqueiros, mas não quando pessoas indefesas são atingidas. O direito não é monolítico. Os fatos são conhecidos. Uma decisão judicial de reintegração de posse sobre uma favela. A ocupação começou em 2004 por pessoas necessitadas de moradia. Segundo a Folha, a proprietária obteve reintegração liminar em 2004. Durante um imbróglio processual, os ocupantes permaneceram. Em 2011, uma nova decisão ordena a reintegração. Foi essa a ordem que o Poder Executivo cumpriu no dia 22 de janeiro, com o aparato policial, caminhões e máquinas pesadas, inclusive tratores, para realizar a demolição daquela que era praticamente uma pequena cidade. A ordem, porém, era inexequível, pois, em 7 anos, a situação concreta do imóvel e sua qualificação jurídica mudaram radicalmente. O que era um imóvel rural se tornou um bairro urbano. Foi estabelecida uma favela com vida estável, no seu desconforto. Dir-se-á que a execução da medida mostra que a ordem era exequível. Na verdade, não houve mortes porque ali estava uma população pacífica, pobre e indefesa. Ninguém duvida da execuibilidade física da ordem judicial, pois todos sabem que soldados e tratores têm força física suficiente para limpar qualquer terreno. O grande e imperdoável erro do Judiciário e do Executivo foi prestigiar um direito menor do que aqueles que foram atropelados no cumprimento da ordem. Os direitos dos credores da massa falida proprietária são meros direitos patrimoniais. Eles têm fundamento em uma lei também menor, uma lei ordinária cuja aplicação não pode contrariar preceitos expressos na Constituição. O principal deles está inscrito logo no artigo 1º, inciso 3º, que indica a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. Esse valor permeia toda a ordem jurídica e obriga a todos os cidadãos, inclusive os chefes de poderes. As imagens mostram a agressão violenta à dignidade daquelas pessoas. Outro princípio constitucional foi afrontado, o da função social da propriedade. É verdade que a Constituição garante o direito de propriedade, mas toda vez que o faz, estabelece a restrição. A propriedade deve cumprir a sua função social. Reitero, a propriedade deve cumprir a sua função social. Pois bem, a área em questão ficou ociosa por 14 anos, sem cumprir função social alguma. O princípio constitucional da função social da propriedade
também obriga não só aos particulares, mas também a todos os poderes e os seus dirigentes. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já consagrou esse princípio inúmeras vezes, inclusive em caso semelhante, em uma tentativa de recuperação de posse de uma favela. O tribunal considerou que a retomada física do imóvel favelado é inviável, pois implica uma operação cirúrgica sem anestesia e incompatível com a natureza da ordem jurídica, que é inseparável da ordem social. Por isso, impediu a retomada. O proprietário não teve êxito no Superior Tribunal de Justiça, conforme registro recurso especial 75.659 SP, São Paulo. Tudo isso é dito porque o cidadão comum e o estudante de direito precisam saber que o direito brasileiro não é monolítico. Não é só isso que esse lamentável episódio mostrou. Julgamento e execução foram contrários ao rumo da legislação, dos julgados e da ciência do direito. Será verdade que uma decisão tem de ser cumprida sempre? Só é verdade para os casos corriqueiros. Não para os casos gravíssimos, que vão atingir diretamente muitas pessoas indefesas. Estranha-se que o governador tenha usado o conhecido chavão, segundo o qual decisão judicial não se discute, cumpre-se. Mesmo em casos menos graves, os chefes de executivos estão habituados a descumprir decisões judiciais. Nas questões dos precatórios, por exemplo, são milhares de decisões judiciais definitivas não cumpridas.